Boa tarde, vamos começar a nossa primeira palestra do ano, do dia 3 de janeiro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Nós vamos, nesse mês de janeiro, estar mostrando para vocês facilidades que o home broker tem para trazer, enfim, alguns rastreadores, para trazer alguns estudos que a gente põe à disposição de vocês. Então eu estou focando aqui em cima, né, nesse cabeçalho aqui, e a gente vai entrar aqui, mercado e estratégia. Eu clico em cima dele, vai abrir aqui rastreador inteligente. Essa estratégia de opções aqui também é espetacular, viu? Essa planilha aqui é muito legal. Mas hoje a gente vai falar sobre rastreador inteligente. Eu clico no rastreador inteligente e agora eu volto outra vez, porque eu vou com certeza estar utilizando gráficos. Então deixa só eu enquadrar direitinho. Infelizmente eu vou ter que aumentar um pouquinho essa plataforma aqui. Pronto. Isso aqui eram aqueles barulhos todos que vocês estavam ouvindo. Aqui eu tenho algumas estratégias que eu posso estar utilizando. Então eu vou abrir. Quando seria interessante vocês estarem abrindo também, para cadastrar uma ou duas estratégias, para depois vocês irem seguindo ao longo dos próximos dias. Então quando eu começo, eu sou obrigado a montar uma estratégia. E eu vou montar aqui, por exemplo, uma estratégia MACD2. MACD2. Se tem MACD2 é porque tem um MACD1. Então, o MACD2 eu tenho que ter no máximo 20 caracteres. Eu vou botar aqui MACD2. E aqui ele me abre os 4 indicadores que eu posso selecionar. Eu posso ter estratégia com volume, com MACD, com estocástico lento, com IFR. Então eu escolhi MACD. E no MACD aqui eu tenho algumas opções. É bem interessante esses rastreadores, porque eles podem selecionar já previamente uma família de papéis. Especificamente aqui no MACD, eu posso ter 4 estratégias diferentes. Então eu tenho esse MACD sinal positivo, sinal negativo, é o que eu já tenho selecionado. E eu posso ter o MACD linha central positiva e linha central negativa. Essa linha central positiva e negativa é a mesma coisa que o histograma do MACD. Né? Não sei se vocês estão familiarizados com o histograma do MACD. Se vocês não estiverem, a gente vai recapitular. O meu medo aqui é que eu não consigo abrir o gráfico. Mas, enfim, eu vou dar uma pequena geral sobre o MACD. Para a gente poder falar sobre esse indicador. Então, essa palestra consiste justamente em a gente falar um pouquinho dos indicadores. Então, tá aqui, tem o MACD e o MACD histograma. O MACD histograma, né, o MACD default 26.9, 26.12.9.
ele vai me dar já essa figura aqui. Isso aqui é o volume. Vamos ver se eu consigo tirar esse volume daqui. Por algum motivo ele não está deixando eu tirar o volume. Pronto. Remover. Então aqui eu tenho em cima eu tenho o estocástico lento que eu vou deixar, que a gente vai utilizar mais tarde. Isso aqui é o MACD, histograma MACD. Então quando ele fala aqui, essa linha aqui, vocês estão vendo aqui linha 0. Quando ele entra comprando ou ele entra vendendo, ou seja, acima de 0 uma compra, abaixo de 0 uma venda. Eu vou buscar agora o outro MACD. Que é o MACD normal. Também você vê que aqui o ciclo aqui também é igual. 26, 12, 9. E vou criar aqui. Eu vou acabar tendo que tirar esse estocástico. Não vai ter como aqui. Bom, então a diferença dos dois MACD, na verdade eles dizem a mesma coisa pra gente. Vocês estão vendo aqui onde eles cruzaram aqui, na parte de baixo, não sei se está muito claro aqui, vou botar uma linha vermelha para chamar mais atenção. E azul. Pronto. Quando ele cruza de cima para baixo aqui, ele está me dando um sinal de venda. E aqui ele cruzou a linha 0 para baixo, é o mesmo sinal de venda. Se ele me dá aqui um cruzamento de baixo para cima, ou seja, vermelho cruzando para cima, azul, ele me dá um sinal de compra e aqui também é o sinal de compra. Ou seja, o histograma é uma maneira um pouquinho diferente de você ver o MACD normal, onde aqui rompeu o 0 para cima é compra, para baixo é venda. E nesse caso aqui, ele, enfim, nos diz mais ou menos a mesma coisa. Particularmente, não é um estudo que eu use no dia a dia, mas eu gosto muito dele. Se a gente, depois eu vou comparar aqui com o gráfico, vocês vão ver como é que ele é interessante. A diferença, eu gosto mais desse de linha aqui por um motivo muito simples. Se uma venda, uma compra, enfim, vamos pegar aqui essa venda aqui. Se essa venda aqui se dá acima dessa linha de 0, que está aqui, é uma venda mais consistente do que se der uma venda abaixo dessa linha 0. Ou seja, eu tenho uma venda lá no topo. Se eu conseguir, e aqui no histograma ele não me dá não me traz essa facilidade. Eu vou buscar agora aqui o gráfico para a gente ver exatamente essa venda aqui. Olha só, ele me deu uma venda, seja um histograma ou pelas médias. Enfim, ele tá me dando exatamente o mesmo ponto. Só que, nesse caso das médias, eu sei que eu tenho uma venda mais consistente. Se ele me der uma venda aqui embaixo, aqui ele vai dar venda, ele vai me dar uma venda. Só que ele não vai diferenciar de uma venda um pouco mais consistente de uma menos consistente. Ou seja, a mesma coisa que eu dizer para você, entra comprando aqui embaixo ou entra comprando aqui em cima. Todos os dois são compras. Só que o upside
daqui de baixo é muito maior do que lá de cima. E aqui, nesse caso, eu vou, não necessariamente eu tenho uma compra mais consistente aqui. Eu posso ter uma compra mais consistente aqui em cima. Só que no caso do MACD, ele me dá uma venda mais no topo. No caso de uma compra, ele me dá uma compra mais no fundo. É isso basicamente que ele está me dizendo. Então a diferença dos dois MACD são essas. Eu particularmente gosto mais dessa média do que do histograma. Mas no fundo ele me diz a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ele deu uma comprinha, ele estava negativo, subiu. E depois ele deu uma venda aqui, deu uma venda. Depois deu outra compra, enfim. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Visualmente, eu acho, para mim, eu acho que as médias são mais interessantes. Tá certo? Então, posto isto, vamos aqui nas nossas estratégias com o MACD. Então, tem aqui o MACD2, que eu vou, enfim, como eu não acabei não montando a estratégia propriamente dita, eu vou abrir outra vez aqui pra gente MACD2 pra gente montar. Então tá aqui. Eu tenho volume, MACD, estocástico e FR. No MACD eu tenho aqui 4 possibilidades. Sinal positivo ou negativo, que são das médias, e a linha central positivo ou linha central negativo, que é o histograma. Então se eu clicar aqui linha central positivo, e aqui número de negócio eu posso escolher 100, 200, 300, 500, enfim. Eu acho que pelo menos 250 negócios é o suficiente para a gente estar operando os papéis. Então, se a gente, só para vocês terem uma ideia, Tractebel, que a gente falou hoje no final do dia, mostrando que ele teria uma possibilidade de venda, ele teve 4.268 negócios. Se a gente pegar aqui, por exemplo, sei lá, vou pegar a MMX. A MMX teve 11.400 e poucos negócios. Então, também você fala assim, não, eu quero pegar a Fibra, por exemplo. Teve 6.700 negócios. Então eu falo, não, 250 negócios é muito pouco porque eu vou ter um monte de papéis. É verdade, você vai ter aqui pelo menos 150, 170 papéis. Você pode simplesmente chegar aqui e falar assim, não, eu quero um papel, eu quero que pelo menos tenha 1.000 negócios por dia. Então o MACD cruzando a linha central positiva, ou seja, cruzando para cima, dando um ponto de compra, eu quero no período gráfico diário, eu posso mudar isso aqui, gráfico 60 minutos, 15, 30, obviamente que no diário ele vai te dar uma consistência um pouco maior do que no intraday. Você pode montar estratégia no intraday? Pode, deve. Se você opera no intraday, por que não? Então, como a gente opera no diário, eu vou botar aqui essa estratégia, por exemplo, 1.000 negócios, acima de 1.000 negócios no diário. E eu estou chamando esse MACD aqui, MACD2. Na verdade, eu tinha que ter chamado MACD2 positivo. Então, vou adicionar aqui. Eu vou pegar um outro aqui, por exemplo, MACD2 negativo, menos. MACD2 negativo, então vou buscar essa linha central negativa aqui. Eu já tenho aqui os 1.000 negócios, adicionei. Então pronto, eu já montei duas estratégias, MACD abrindo compra e abrindo venda, mínimo de 100 negócios, já está gravado e agora deixa correr o mercado. Isso eu fiz com o MACD, eu fiz, enfim, com volume. Aqui volume, por exemplo, que eu já tenho um histórico de volume. Então vou pegar esse papel aqui, HRTP. O volume histórico. Deixa eu só pegar aqui o volume, qual é a estratégia do volume. Eu tenho aqui volume. Eu peguei aqui número de negócios, pelo menos 250 negócios. Peraí, deixa eu abrir aqui um outro negócio.
Vou botar aqui volume 2 para não confundir. Olha só, quando eu falo em volume, eu tenho a prerrogativa de botar 250, 300, 1000. Vou começar a botar 1000 aqui. Não vai alterar o meu histórico aqui. E sensibilidade, 150, 170, 200, 500. O que isso aqui me diz é que volumes. Aí outra coisa importante aqui é o seguinte: eu posso botar períodos simples de 60, 120, 240, simples ou exponencial. Eu já conversei com o Cláudio, que é o pai da criança aqui, e sugeri para ele que, em vez de ele botar esses números, né, redondos, 60, 120, 240, simples, exponencial, que ele mudasse. Então a sugestão que eu dei para ele seria botar em números que tem um pouco mais a ver com o nosso mercado, coisas que a gente segue. Por exemplo, 21 períodos. Né, uma média de 21 períodos simples, uma média que serve como forte suporte e resistência. Uma média de 200 períodos também, uma média de longo prazo. Então, e serve também como suporte e resistência. Então eu pedi para ele botar uma média de curto prazo, uma média simples de 21 períodos, que sinaliza curto prazo, e uma média de longo prazo de 200 períodos, simples. E depois duas intermediárias, uma de 55 períodos e outra de 144 períodos. 55 e 144 são números de Fibonacci. Então eu tenho médias de curto, médio e longo prazo. Números que a gente usa, seja o número de Fibonacci, sejam, né, a 21. Não é à toa que a média, a calibragem da banda de Bollinger está em 20. Se eu botar 20 ou 21, não faz muita diferença. E a média das bandas de Bollinger, de 20 períodos, ou tem gente, por exemplo, que usa banda de Bollinger de 21 períodos. Dá no mesmo, 20, 21 períodos. Eu uso 20 porque o pai da criança sugere 20, e como eu sigo uma análise ortodoxa, eu sigo exatamente o que, enfim, os autores, os pais, né, os inventores, enfim, quem elaborou os estudos sugerem. Mas vocês veem sempre que 20 períodos da média das bandas de Bollinger é um divisor de águas. Por isso que eu solicitei para ele modificar isso aqui para botar no curto prazo 21 períodos. E 21 períodos serve para qualquer tempo gráfico. Seja 5 minutos, 15, 30, 60 minutos, 120, enfim, tanto faz. Então eu deixei dessa forma aqui, porque eu acho que vai ser muito mais proveitoso para a gente do que simplesmente esses números aqui. Bom, de qualquer maneira, dito isso, essa estratégia está com 60 simples e estava 250 e agora está aqui em 1000 negócios. 150 significa o quê? Significa uma sensibilidade, ou seja, se o papel subir 50% ou mais do volume histórico que eu estou pedindo aqui, em cima de 1000 negócios, nos últimos 60 períodos, 60 dias, no caso gráfico diário. Ele está me dando aqui 50% a mais, 30% não é suficiente, 20% também não. Ou seja, se rompendo 50% do histórico, ele vai apitar. Então é isso que aconteceu aqui. HRTP, o volume histórico de 35 milhões. Ele disparou quando chegou aqui, rompeu 56, quase 57 milhões. Ele disparou. Hoje teve 800 e poucos negócios. Se tivesse sido por esses 1000 negócios, ele teria ficado fora. Então você vai ver que a gente aumentar para 1000 negócios não é ruim, porque a gente pega só papéis, né, Banrisul, Ambev, Zetec, enfim, tudo você vê que número de negócios acima de 1000 negócios. Então Jet tem um pouquinho menos de negócio, ficaria fora. Enfim, tem uma lista enorme aqui. BIF ficaria fora. Mas você vê que vários papéis aqui, Banco do Brasil, Eletropaulo, Telemar, Localiza, Bradespar, BR Malls, Banrisul,
todos eles estariam dentro, ou seja, os principais papéis estão dentro. CSN, Embraer, Energias Brasil, esse papel aqui que como é que chama? A universidade agora me deu um branco aqui, Estácio. Estácio ficaria fora. 209 negócios. Eu pedi 250, não sei nem porque que ela está aqui. Então, a gente aumentar Lame 3, por exemplo, a gente deixaria fora. Agora a MMX está dentro. Tá certo? Então, a gente, se jogar para 1000 negócios, a gente vai estar muito bem servido. E tira esse excesso de papéis aqui que acabam confundindo mais do que qualquer outra coisa. Então aqui ele me mostra, quando eu monto aqui uma estratégia com volume, ele está me mostrando os papéis que está entrando volume a mais. Isso aí é bom por quê? Porque a gente sabe que o aumento de volume é confirmador de tendência. O mercado em alta com volume pequeno não é um mercado confiável. Agora, o mercado em alta com volume alto, aí sim é uma alta consistente. Uma baixa com volume baixo não é uma baixa consistente. Uma baixa com volume alto é uma baixa consistente. Então é interessante a gente estar analisando esses indicadores e montar uma estratégia. E o pulo do gato é justamente pegar todos esses indicadores. E aí por isso que a gente seria interessante aumentar o volume, número de negócios do dia, porque a gente teria, em vez de 150, a gente teria talvez 30 negócios, 50 negócios. E aí eu vejo, teve aumento de volume? Teve. Me diz uma coisa, o estocástico dentro de uma estratégia, vou botar aqui o estocástico, a estratégia do estocástico seria ele estando sobrecomprado ou sobrevendido, ou seja, acima de 80 ou abaixo de 20, ele me dá uma sinalização. Então aqui o estocástico, Exetec, teve 1.259 negócios, beleza. Ele já está sobrecomprado em 91. Então, peraí, é interessante isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, eu vou puxar fora aqui e vou abrir Exetec 3 e vou analisar. Teve aumento de volume, ele está sobrecomprado. Beleza, então o que ele está me dizendo aqui? Olha só, o aumento de volume. Olha só, ele está sobrecomprado. Ele vai continuar subindo? Aí eu pego as outras estratégias. Por exemplo, MACD 1. MACD 1 me diz que, dando um cruzamento positivo, ele puxa aqui. Será que ele está... Será que eu tenho aqui a estratégia do MACD? Não. Nem de compra nem de venda. Ou seja, ele tá, o MACD aqui nesse caso está neutro. Se eu puxar aqui, vamos outra vez olhar para cá. Se eu puxar aqui o MACD, muito provavelmente... Cadê o MACD? Olha aqui, muito provavelmente, só mudar isso aqui para vermelho, ele já deve estar no meio do caminho em algum lugar, ó, já está no meio do caminho. Ou seja, ele já sinalizou uma compra lá atrás. Então é interessante a gente estar utilizando essa ferramenta, onde a gente põe todos eles o mesmo peso, ou seja, número de negócios. E se tiver, o MACD está me dando uma sinalização, o estocástico está me dando uma sinalização, o volume está me dando uma sinalização, pelo menos eu tenho que ter um oscilador ou um rastreador. No caso, o MACD é um rastreador e FR ou estocástico são primos, um oscilador. Então, se eu tenho um rastreador me dando uma compra com aumento de volume, é interessante. Seja, pode ser isso uma estratégia de alta ou uma estratégia de baixa. Então é interessante
esse mecanismo aqui que a corretora dispõe, porque ele vai já me direcionar para de 160 papéis, né, que são bons para a gente estar olhando, 150 papéis que são bons para a gente estar olhando. Se eu tirar, né, e puser acima só de mil negócios por dia, esse 150, eu como corretor, eu tenho que analisar 150, 160 papéis. Mas você não precisa. Então, se você jogar 1000 negócios para cima e puser essa calibragem, você vai ver que você vai acabar tendo 30 negócios, 30 chamadas aqui, 50 chamadas, que está te dizendo alguma coisa interessante que você planejou, que você solicitou previamente. Então, por isso que é interessante a gente estar olhando, né, as estratégias. E aqui pode ser de 150, é pouco, então põe 200. Ou seja, se ele aumentar o volume 50% acima da média dos últimos 60 dias, né, a gente vai ter em termos de médias, né, de período, a gente vai ter algo um pouco mais elaborado. Pode botar 21 períodos. Se você é uma pessoa que gira mais curto, você vai querer saber um período menor. Se você monta a posição para períodos mais longos, você com certeza vai querer olhar, né, 144 períodos, eventualmente até 200 se você opera num gráfico semanal. Então essa calibragem que existe no home broker é exatamente para te dar já uma separada, em vez de você analisar, eventualmente você já tem lá os teus 20, 30 papéis, 10 papéis que você analisa. Fazendo um estudo prévio, para você não ter que analisar 10, 20, 30 papéis, os mesmos papéis, você pode montar uma estratégia em que você aumenta um pouquinho esse leque de papéis e o home broker, essa ferramenta, o rastreador, vai fazer o trabalho pesado para você. Então ele vai te sinalizar alguma das condições. Tem aumento de volume? Se tem aumento de volume, significa que teve uma alta, uma baixa consistente, num período curto, médio ou longo. Se o MACD está dando compra, seja através do histograma ou não, tanto faz, é bem interessante, porque ele não te diz se está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele te diz se o MACD, se está tendo uma compra consistente ou não. E olha só um negócio interessante. Eu gosto de utilizar o estocástico. É sempre bom se eu utilizar um oscilador e um rastreador. Tá certo? Eu, por exemplo, gosto de utilizar como rastreador média móvel. Eu uso essa média móvel simples de 8 períodos, que na verdade aqui são 2 em 1. Eu uso a banda de Bollinger, que é considerado um rastreador, e eu uso como oscilador o estocástico lento. Então o estocástico lento aqui, no caso de Exetec, ele me sinalizou uma compra, enquanto o papel ainda não me sinalizava nada efetivo, né, uma compra primeira foi aqui, quando ele rompeu essa máxima de 15,20, 15,21, o primeiro objetivo é 15,65. Então aqui ele já me deu 15,21 para 15,65, ele já me deu um ganho aqui de 2 e pouquinho. Depois ele ficou derivando, o estocástico já sobrecomprado, ou seja, enquanto o estocástico aqui estava subindo, ou seja, ele já começou a sinalizar antes de eu comprar, ele já me sinalizou aqui uma venda. Aí você vai dizer, mas o estocástico te diz, ele não te diz quando está dando compra como o MACD, ele te diz se está sobrevendido ou não. Exatamente, se ele está sobrevendido, como no caso aqui diz até que ele veio aqui para 12, já é um alerta para você ficar seguindo esse papel. Se ele ficou sobrevendido, ele não vai demorar muito para reverter numa compra. Ou seja, ele está te chamando a atenção no papel antes que a compra aconteça. Tá certo? Então, utilizando essas ferramentas, elas não foram postas aqui aleatoriamente. Tem um porquê disso tudo.
Então você juntando volume, juntando o MACD, que é um rastreador, juntando o estocástico, você pode dar uma filtrada. Você pode dar uma filtrada para que você consiga trazer trazer os papéis mais próximos ou é, já começar, enfim, de uma forma mais imediata ou menos imediata, você começar a buscar papéis que possam já começar a te sinalizar. Então você começa a sinalizar de uma forma um pouco mais curta e depois, primeiro, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode começar a trazer papéis que ainda não deram compra, mas que poderão vir a dar compra no futuro próximo. E tem outros que vão te sinalizar já uma compra mais imediata. Então, por isso desses estudos aqui, né, dessas estratégias que você pode aumentar, né, desdobrar essas estratégias. Tá certo? Então a ideia é a gente estar utilizando daqui para frente esse mecanismo. Enfim, isso aí eu acho que pode facilitar bastante a vida de vocês. Tá certo? Eu acho que a gente, se começar a utilizar esse mecanismo, a ideia é cada vez mais, através do auditório, a gente está trazendo para vocês a tecnologia que o nosso pessoal põe à disposição no home broker, que muitas vezes vocês acabam não utilizando por um motivo ou por outro. Então a ideia é fazer com que vocês venham a utilizar o máximo das ferramentas que o home broker tem à disposição de vocês. Tem esse maisinho aqui que você clica nele, né, e você consegue ver aqui as 4 estratégias, as 4 possibilidades de estratégias, com IFR, com estocástico lento, MACD, volume. Então, interessante é isso, é a gente começar a trazer essas e outras novidades. O pessoal, né, vocês sabem que o pessoal nosso tem um espírito empreendedor incansável. As pessoas estão perguntando se essa palestra vai estar à disposição. Todas as nossas palestras ficam à disposição de vocês para consultarem mais adiante. E ao longo do, enfim, dos nossos chats, das nossas palestras, dos nossos bate-papos, enfim, é só vocês perguntarem e a gente vai abrindo e mostrando. Enfim, eventualmente a gente pode trazer alguma pessoa da área de TI para falar um pouco mais sobre um aspecto ou outro técnico. Eu sei como utilizar esse negócio, agora como eles montaram isso, não sei. Então, eventualmente, a gente pode até inventar alguma coisa diferente aí. Mas o ponto fundamental é que vocês entendam as ferramentas e venham utilizá-lo, porque essas ferramentas foram feitas para vocês. Essas ferramentas foram feitas para melhorar a qualidade do trade de vocês, facilitar a vida de vocês.
Tá certo? Então essa é a primeira palestra sobre esses rastreadores inteligentes. Vão ter outras palestras. A gente pode, e eu vou estar a partir de amanhã deixando esses filtros abertos. Hoje, inclusive, eu já tinha deixado, né, ao longo do dia, eu já tinha deixado aqui, ao longo do dia não, agora no final da tarde, aberto justamente para a gente poder, enfim, tá vendo essas. Você pode ter uma configuração, tá bom? Depois eu mexo nisso aqui, eu vou puxar, no caso aqui do volume, eu teria que excluir esse volume. Abro outra vez. Então tá aqui. Volume 1. 1000. IFR 1000, 70, 30, ok. Volume, vou botar 150, que eu acho que 150 é uma sensibilidade boa. Não precisa mais do que isso. E vou manter sempre um período de 60 períodos, né? Por enquanto, o número de negócios acima de 1000. Sensibilidade de 150 eu acho que está legal. Então com todos eles eu vou estar fazendo isso. Pra gente... depois eu corrijo isso aqui, vou botar todos 1000. Pra gente não ter tantos papéis. Vamos pegar aqui, por exemplo, MMX. Ele está comprado em 97%. Aí aqui esse negócio, o aftermarket começou. E já está começando a sinalizar outras operações aqui. Então, vou pegar um papel, nem me lembro mais qual era o papel. Eu estava olhando aqui, é um papel bom. Vou pegar aqui CSN, por exemplo. Então, o estocástico, ele alertou que CSN já está sobrecomprado, ou seja, já rompeu os 88%. Beleza, eu quero ver se tem volume também. Então, vou buscar aqui no volume de CSN, ver se tem. Com certeza vai ter um volume maior aqui em CSN. Deixa eu ver aqui. Tem algum lugar, eu tenho aqui embaixo ainda. Como tem muito papel, mas com certeza deve ter CSN disparado aqui também. Mas aqui é fácil, a gente olha aqui, puxa aqui CSN. A gente vai ver, não teve tanto não. Olha aqui, interessante, realmente CSN, é isso aqui que eu estou querendo mostrar, olha, CSN explodiu para cima, está sobrecomprado, só que o volume não foi excepcional. Tem um volume um pouquinho acima da média aqui, mas não teve um volume excepcional. Então, para o tamanho desse moroboso, ficou devendo volume. Ou seja, foi uma alta e não foi uma alta muito consistente. É isso que ele está me dizendo aqui. Eu posso entrar comprando agora aqui. Ele está dizendo para você que não é aconselhável. E a própria análise técnica me mostra que eu tenho aqui, tive uma queda, agora uma reversão de alta, e ele já chegou no objetivo de alta. Então ele está me dizendo aqui, olha, ele está sobrecomprado. Ele me chama atenção para o papel para dizer que está sobrecomprado. Quando eu olho aqui, ele está sobrecomprado, tá, 89, beleza. Mas olha o que está me mostrando outra coisa aqui. Ele está mostrando que existe uma divergência de topo. Ou seja, esses rastreadores, a função deles não é te dar ponto de compra ou ponto de venda. A função desses rastreadores, principal função desses alertas aqui, é para te chamar a atenção, para te buscar, né, chamar a sua atenção
para que você venha e olhe o que está acontecendo com o papel. Alguma coisa está me dizendo que é para eu olhar dentro daqueles filtros que me interessa. E quando você entra aqui, você começa a olhar que realmente, né, o volume não tem nada demais. Vamos botar o MACD aqui. Eu vou botar o MACD simples. Quer dizer, o MACD de médias, né? E não o MACD o histograma do MACD. Olha que o MACD já me deu compra lá atrás. O estocástico, aqui embaixo, ele ficou bem sobrevendido. Então, se eu já tivesse esse filtro lá atrás, ele ia me sinalizar que está sobrevendido. Porque se ele está sobrevendido, ele não vai demorar muito para começar a subir. Por que eu sei disso? Primeiro, pelo histórico do papel, a gente vê aqui que ele não fica muito tempo, né, nem sobrecomprado, nem sobrevendido. Ele responde bem ao movimento. Por isso que eu gosto do estocástico lento. Então ele não fica correndo, né, sobrecomprado ou sobrevendido. Ele baixa lá em cima, vem para baixo, tá certo? Então, nesse caso aqui dessa compra, né, dessa sinalização que ele ficou sobrevendido, ele está me dizendo quanto a gente já sabe que o estocástico me diz quanto mais próximo de zero ele chegar, maior a probabilidade dele começar a reverter para cima. Então, se ele está vindo sobrevendido, é um papelzinho que eu já deixo de lado e já começo a analisar no dia a dia, porque eu sei que ele vai dar uma revertida. Ele não vai me dizer aqui se deu sobrecompra. Mas se eu já estou olhando o papel, ou seja, ele já me chamou a atenção para uma condição que me interessa no futuro próximo, que é entrar comprando o papel. E aqui acabou acontecendo, né? Ele deu a primeira explodida para cima, veio subindo, fez uma pequena bandeirinha aqui, e hoje, quando rompeu o topo anterior, deu uma outra compra. Ou seja, então a função principal desses rastreadores inteligentes são chamar nossa atenção para alguma coisa importante no papel. E eu vou, então, como eu disse para vocês, eu vou jogar o filtro para cima de 1000 negócios para a gente ter uma diminuída nessa quantidade aqui, né? Uma quantidade aqui, por exemplo, ele já tinha me dado mais cedo que tem 150 papéis aqui. No aftermarket já veio 27 papéis. Então a gente vai dar uma diminuída nisso aqui para melhorar a eficiência, para a gente não ficar perdido aqui no meio de um monte de papel que acaba tirando a função, né? Enfim, se o mercado, eu tenho que montar uma estratégia em que eu seja chamado a atenção de vez em quando e não sempre, porque aí perde a função da ferramenta. Se 1000 negócios ainda for pouco, porque está chamando muito papel, a gente aumenta um pouquinho mais, aumenta para 1.300, 1.500, enfim, até que a gente consiga ter um equilíbrio entre umas 3 ou 4 ou 5 chamadas por dia de atenção desses papéis aqui, e aí a gente vai conseguir utilizar esse rastreador na sua plenitude. A gente quer qualidade e não quantidade, e o rastreador pode nos dar essa qualidade no nosso dia a dia, da tomada de decisão de uma forma inteligente. Tá certo? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Se tiverem, eu estou à disposição. Se não tiverem, amanhã a gente vai na prática. Amanhã na prática a gente vê como é que ele funciona ao vivo e a cores. Tá certo? Agora são 7 horas e 3 minutos. Eu agradeço a presença de vocês. E amanhã, 10 horas da manhã, estamos no nosso chat. Tá certo? Já acabou, estamos aqui desde as 6h15 da manhã, ó, 6h15 da tarde.
A ferramenta foi apresentada e amanhã a gente entra para pegar no dia a dia, enfim, na prática, o que a gente viu aqui. Muito obrigado a todos e